Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, hoje nós, sobretudo no Evangelho, vamos descobrindo como a graça de Deus opera em nós, como a graça de Deus, ela realiza, ou o que ela realiza em nossas vidas. Jesus conta 2 parábolas sobre a força interna da graça divina. Dentro de nós, a semente de mostarda e o fermento na massa. São, em outras palavras, histórias sobre a dinâmica do Evangelho, o dinamismo, a ação do Evangelho em nossa vida. Na primeira, Jesus usa de uma hipérbole. Uma semente de mostarda torna-se uma grande árvore. Todo mundo sabe que o grão de mostarda não cresce em árvore, mas, quando muito, em arbusto. Então Jesus está fazendo uma hipérbole. A imagem aponta para uma realidade presente já no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel. Um galho arrancado da árvore é plantado no Monte Sião e torna-se uma árvore frondosa, espalhando os ramos até o mar e servindo de abrigo para os pássaros fazerem seus ninhos. Então, assim é a grandeza da igreja, nascida da força do Evangelho. E é o próprio Jesus que planta para que cresça sempre mais. E mesmo que passe por tribulações, que pareça às vezes sem raízes firmes, o livro do Apocalipse garante que o destino da igreja é exuberante. Passadas as aflições, as perseguições, os martírios, ela triunfará no último dia ao som do aleluia, ao som do canto, o cordeiro imolado. Além de fazer parte da árvore, é necessário também receber o fermento que leveda a massa, ou seja, o fermento que transforma interiormente a massa. Com efeito, não se deve pôr no forno a massa que acaba de receber o fermento. É preciso deixá-la crescer. Eis o que Jesus quer nos ensinar com a parábola do fermento na massa. Devemos ser perseverantes na oração e esperar pacientemente que Ele mude a nossa vida. Nós estamos num processo de conversão. Nós estamos no caminho com Deus. Não precisamos ter pressa. Não precisamos querer ser como aquela pessoa que já está lá na igreja há muito tempo. Não, cada um tem um tempo, cada um tem um processo, cada um tem um momento. Nós precisamos buscar em Deus paciência.
perseverar na oração e esperar com paciência que o Senhor vá nos tocando, vá nos transformando, vá mudando a nossa vida, vá nos dando a sua graça e nós vamos aos poucos modificando. Às vezes a gente tem a péssima inveja, chega na igreja, tem alguém rezando, fica lá um tempão rezando, a gente diz, nossa, eu queria ser como fulano. Calma, tudo tem seu tempo. Você está em um processo, você está a caminho. Eu queria pregar como fulano. Calma, tudo tem um tempo. Quanto mais a gente abre, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente reza, mais espaço vamos dando para a graça de Deus agir em nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, por exemplo, não sentimos efeitos imediatos, mas se continuamos recebendo todos os dias, comungando todos os dias, claro, com devoção crescente, iremos notar as mudanças que só a graça de Deus pode operar em nós. Agora, é um grande problema, a gente comunga e vai piorando. Aí a gente precisa acender um botão de alerta. A Eucaristia tem que nos fazer melhores. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo da Eucaristia, quantas vezes mais eu comungo, mais eu preciso melhorar um pouco. Mais eu preciso me converter um pouco. Mais eu vou me tornando aquilo que Jesus quer. Um homem de Deus, um homem santo, uma mulher de Deus. Uma mulher santa, que configurou sua vida ao desejo de Deus. Deixe a graça de Deus te transformar e não tenha pressa, porque uma vez transformados não tem mais como regressar, não tem mais como voltar. Esse é o problema de quem nasceu na igreja e continua na igreja, mas não se converte. Por que Jesus foi pregar para os pagãos? Vocês sabem? Porque os judeus e que andavam com ele não se convertiam, mesmo que Jesus fizesse o maior malabarismo possível. Eles não se convertiam, porque estavam ali com o Senhor. Esse é o problema de nós que vamos à igreja. Achamos que não precisamos mais de nada e a nossa vida espiritual vai regredindo. É o contrário. Cada dia eu preciso querer ser melhor mais um pouco. Eu preciso melhorar mais um pouco. Nunca poderemos dizer, mas eu já fui muito pior. Mas não se conforme. Não pisa no freio. Não fica na ataraxia. Já está bom. Eu estou melhor hoje. Se fosse outros tempos, tem gente que é assim, né? Eu estou bom hoje, já fui muito pior. Não se conforma com essa mediocridade. Queira sempre ser melhor. E melhor para Deus. E melhor para a igreja. A Eucaristia precisa nos levar a nos comprometer mais, amar mais a Deus, fazer mais para Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me tornando melhor para Deus. E não regredir. É triste quando as pessoas olham para um cristão, você vai na igreja, nem parece. O contra-testemunho que fazem outras pessoas pecarem. Não, nós que vamos à missa, nós que comungamos todos os dias praticamente, nós precisamos deixar a Eucaristia crescer sempre mais dentro de nós, como o fermento faz. O fermento faz a massa crescer por dentro. A Eucaristia precisa ter um espaço dentro de nós, onde ela encontre a possibilidade de nos fazer crescer. Senão ficamos comendo pão consagrado e não sai disso.
a síndrome da Gabriela. Todo mundo tem que aceitar do jeito que eu sou. Eu vou ser sempre assim. Não é assim. Precisamos melhorar, né? É triste na comunidade. Ah, fulano não muda. Ah, não gosto de trabalhar com fulano porque fulano, só a palavra dela vale, dele vale. Ninguém mais tem razão. É triste. Estamos na igreja para crescer, para nos converter, para modificar, para ser mais santo. Cada Eucaristia que eu comungo é mais um passo que eu dou. Mais um passo. Mais um passo. Daqui a pouco a gente está na 7ª morada sem perceber. Mas para isso, precisamos nos esforçar para ser melhor. Eis as nossas 2 parábolas. A dinâmica do Evangelho que nos cura de nossa paralisia, digamos assim, de nossas fraquezas, porque ela é força de Deus para aquele que crê. A Eucaristia é força de Deus para aquele que crê. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Se você crê, o Evangelho de hoje, a Eucaristia de hoje é força para a tua vida. Peçamos a Jesus, tão bondoso e amoroso, que aumente a nossa fé. Ainda que seja pequena e frágil, quase imperceptível, mas que Ele aumente a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Que eu não regrida, mas que eu progrida. Às vezes tem gente que vem no santuário todo dia, de repente some. O que aconteceu? Ah, cansei, né? Desanimei. Quando você vai ver, parou de rezar, parou de comungar, começou a pecar gravemente, aí pronto. A vida espiritual vai descer ladeira. Precisamos persistir. Peçamos a Jesus hoje que nos dê a graça da persistência. Ainda que nossa fé seja pequena e frágil, mas que Ele, na Santa Eucaristia de hoje, aumente a minha e aumente a sua fé, para que você não desanime, para que você não desista e para que você tenha força de perseverar. Só Jesus sustenta a nossa fé. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo faz cala, só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo faz cala, só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar.